Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos fazer o primeiro dia, o primeiro encontro do nosso clube de leitura. Nós temos um planejamento aí de 5 ou 6 encontros, vamos ver como vai desenrolar, mas vamos começar. Essa é a primeira edição, esse é o ciclo 1, nosso primeiro livro, então vamos seguindo. Aqui, passar o slide. Vamos apresentar como vai ser a dinâmica do grupo, tudo mais. O formato é 100% online no Google Meet. A gente disponibiliza o link 10 minutinhos antes de começar e daí a gente faz aqui. Quinzenalmente aos domingos, às 19 horas. Então é um horário que fica bom para a maioria das pessoas, para quem trabalha durante a semana, para quem estuda de manhã, estuda de noite, todo mundo acaba conseguindo participar. Tem algumas pessoas também que trabalham sábado por conta de escola, enfim, também vai contemplar. Nosso início hoje, dia 24/5/2026, e nós pretendemos finalizar no dia 19/7/2026. Pode se estender uma semana mais, uma semana menos, porém essa é a nossa expectativa. E a duração dos encontros, via de regra, 1h30 a 2 horas. Vamos passar? O nosso cronograma. O livro da Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, eles são 12 capítulos, né? Então, a gente planejou hoje fazer a introdução, explicar o contexto da obra, trazer questões históricas, geográficas e sociais disso tudo, para a gente entender como se lê essa obra. E daí, depois, no segundo encontro, capítulos 2, 3 e 4, terceiro encontro, 5, 6 e 7, em seguida, o 8, 9 e o 10, e no final, capítulo 11 e 12 e o fechamento. Ele é um livro bem legal de ler, uma leitura bem tranquila, assim, no quesito de número de páginas, não é um livro tão longo, então vai ser uma dinâmica legal. Seguindo para o funcionamento do grupo, a dinâmica que nós pretendemos seguir, algumas regrinhas. Como esse espaço é um espaço de escuta, um espaço de debate, um espaço de compartilhar, é muito importante que a gente respeite cada uma das falas, as interpretações que são diferentes, as visões de cada um que é diferente também, e também tomar cuidado com as interrupções, levantar a mão quando quiser comentar alguma coisa, essa dinâmica para a gente ter o melhor tipo de organização nesse grupo. A leitura ela é prévia, então nós vamos primeiro ler e vir para o encontro já lido o capítulo do dia, os capítulos, porque a gente vai otimizar da melhor forma. Claro que nós vamos voltar em determinados trechos, quando for necessário, tudo mais, porém, a leitura, via de regra, é prévia. E os encontros, eles cada um terão um foco específico, como, por exemplo, hoje, o contexto histórico e etc. Então, vamos só ter essa delimitação certinha. Apresentando eu e o Matheus, que nós vamos estar aqui na mediação. Meu nome é Pietro, eu estou no terceiro período de Psicologia na Faculdade Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba. Também eu faço Gestão da Informação na UFPR, estou no quinto período. E principal área de interesse minha na psicologia, a Gestalt terapia e as existenciais humanistas, humanista existencial, essa linha teórica, escola. E meus interesses pessoais, eu acho legal a gente comentar, só para ter essa questão de aproximação e tudo mais, e também pontos em comum, entender quais são os nossos atravessamentos ao ler essa obra. Eu gosto muito de literatura, principalmente brasileira, mas também internacional. Eu sou apaixonado por esportes, então é uma coisa que eu consumo bastante. Jogos de tabuleiro, conversas longas e profundas e bastante café. Caso alguém queira me seguir, meu Instagram ali é o gipsipietro.pietro, meu Instagram profissional, onde eu publico vários tipos de conteúdos e tudo mais, em relação a toda a psicologia e literatura. Então, caso queiram acompanhar. E você se apresenta aí, Matheus. Boa noite, pessoal. Eu sou o Matheus, eu vou ajudar aqui na mediação do grupo de leitura. Sou estudante de psicologia também da Faculdade Pequeno Príncipe, do quinto período. Tenho interesse principalmente em psicologia analítica, arquetípica e psicanálise. Ainda não decidi qual dos ramos que eu vou acabar seguindo, mas acredito que todas elas são similares em si. Têm uma matriz comum e são herdeiras da psicologia do inconsciente como um todo. Meus interesses pessoais são academia, gosto bastante de rock,
futebol e literatura, principalmente grandes clássicos, literatura mundial e os próprios trabalhos psíquicos. E o meu Instagram, para quem ficar curioso e quiser acompanhar um pouco da minha caminhada, é owebs. Maravilha, seguimos. E agora começamos o livro. Nesse primeiro momento, o Matheus vai assumir essa mediação, mas o livro é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Sua publicação foi em 1921. Trago informações por aqui. E hoje nossa ideia é entender esse contexto da obra e, para além disso, entender como nós olhamos por Freud com os nossos olhos de hoje, sem ter essas interferências que podem nos atrapalhar, cometer anacronismos e, principalmente, não entender o que essa obra tem para nós. Então, vamos seguir. É contigo, Matheus. Bom, acho que quando a gente vai estudar qualquer tipo de autor, obra ou coisas dessa natureza, é preciso entender esse Zeitgeist, que é uma palavra técnica, mas que eu acho muito boa para explicar isso. O Zeitgeist significa fantasma do tempo. É a junção dos fragmentos de palavra Zeit, que é tempo, e Geist, que é fantasma do alemão. E a ideia é que toda obra, todo autor, ele tem essa névoa, esse fantasma que perpetua suas obras, que atravessa ele. Então, por mais que a gente tenha autores que estão um pouco atrasados ou um pouco avançados, eles ainda assim são marcados pelo tempo em que vivem, pelos debates, pelas influências, e até pelas próprias coisas que vão acabar conduzindo eles pelos caminhos de escrita que eles vão trazer. No caso do Freud, fica bem óbvio, ele é um homem do século XIX para o XX, nessa virada, em Viena. Nessa época, ele estava no Império Austro-Húngaro, então, que era um aglomerado de países que hoje são República Tcheca, você tem Áustria, você tem Hungria e vários outros países menores que depois da Segunda Guerra vão se separar e ter as suas próprias repúblicas. E aí, essa Viena que a gente está falando ali, da virada do século XIX, ou seja, 1880 até 1900, 1910, é uma Viena de moral puritana. O que isso quer dizer? Tinha valores protestantes muito fortes. A gente ainda não está nessa era de hegemonia estadunidense. A gente está falando de um mundo ainda muito ligado ao britânico, aos ingleses. A gente ainda tem essa ideia de que o maior império do mundo é o Império Britânico, o império que o sol não se põe em momento algum, que vai da Europa até as Índias e outras coisas dessa natureza. E isso vai fazer com que o quê? Seja também uma sociedade muito restrita sexualmente e eroticamente. E aqui, quando eu digo a ideia de sexo, de prazer, é no sentido erótico da palavra. Eros significa amor em grego. E a ideia é que Eros é tudo aquilo que traz prazer, nessa ideia de prazer como satisfação corporal, não necessariamente ligado ao genital. Quando Freud também vai falar isso, ele sempre vai se referir ao sexual ou ao erótico como algo que traz prazer, que traz alívio. Quando ele vai falar de genitália, ele vai usar o termo genital. E aí, como que fica isso? A ideia é que é uma sociedade que era muito repreendida sexualmente. Ou seja, os impulsos eram muito presos, fazendo com que você tivesse um mal-estar constante, você tivesse um policiamento muito grande. E o que vai gerar futuramente na obra do Freud as histéricas. As histéricas eram um fenômeno, a histeria como um todo, em que principalmente mulheres dessa classe média vienense, e até que é bom fazer um ponto, a gente não pode esquecer também, o próprio público que o Freud vai atender são muito específicos, são mulheres de classe média, média baixa, burguesas, que estão sofrendo de histeria, principalmente pelo fato de terem que se controlar muito, controlar o seu corpo, as suas palavras e outras coisas que vão acabar gerando uma histeria. Que seria o quê? Um adoecimento do corpo sem uma causa biológica, fazendo com que fossem desmentidos e tudo mais.
Até que um dia o Freud, no seu consultório, vai lá, tá falando com a paciente, falando, e ela vai mandar ele calar a boca e ficar quieto e ouvir ela. E a partir disso, o Freud vai desenvolver o quê? A cura pelo falo. Percebendo que, ao deixar o paciente falar, ele teria um alívio dos sintomas, que vai funcionar muito bem com a histeria. E aqui isso se relaciona também com a própria obra freudiana. Você tem vários autores que vão escrever de maneiras diferentes. O Lacan, por exemplo, quando vai escrever, é famoso por ser conhecido por ser um autor difícil de se ler. Principalmente porque os seminários, os principais textos dele, são feitos a partir das suas falas. É similar ao que o Platão vai fazer com o Sócrates. Ele vai escrever o que ele diz. Assim, o Lacan não escreveu nenhum seminário, mas sim foi redigido a partir das suas falas, das suas aulas. O que faz com que muitas vezes os recursos que ele usava para se expressar ficassem ruins para uma leitura de livro. E além disso, isso é uma vantagem do Freud, ele não é assim. O Freud é muito explicativo, muito claro nas suas questões, o que vai facilitar muito o entendimento de qualquer um para isso. Além disso, você tem outros exemplos, como o próprio Jung, que vai ter uma obra que vai ter, sei lá, 20 volumes, e que você pode começar no 19 ou no 2. E se você quiser pular para o 17 ou para o 12, não vai ter algum problema, porque você entende, ela não é linear. Então, ele começava escrevendo sobre arquétipo, daí ia para tipos psicológicos e do nada ele voltava para self. O Freud, não. As suas leituras. Não, só queria complementar trazendo justamente esse ponto que você falou da histeria, né? Que ela é uma questão que você reprimia alguma coisa ficava ali enclausurada, contida, e isso acabava causando um adoecimento no corpo. Isso a gente pode relacionar com o que hoje a gente entende como doenças psicossomáticas, talvez, que são questões que a psique tem uma influência direta no físico, sem necessariamente uma explicação biológica do fenômeno. Mas Sim, a só gente. complementar. Claro, claro. A gente pode colocar a histeria como uma doença psicossomática. Porque ela é isso, é uma doença do soma, do corpo, mas que tem causas psíquicas, causas psicológicas. Ninguém tem, nenhum histérico ou histérica, porque também existem homens histéricos, surge porque está com um problema na área de Broca, por exemplo. E sim porque tem um problema psicológico ali que gera isso, que a gente vai chamar depois em psicanálise, psicodinâmicas como um todo, um sintoma, que é algo que o indivíduo repete, acontece, ele não tem total consciência disso e traz um sofrimento. E, enfim, voltando para o que eu estava falando sobre as obras freudianas, elas seguem uma linearidade. Então, Freud escreve lá, começa com estudos da histeria em 1895, ele vai introduzir essa ideia de cura pela fala, vai falar um pouco sobre seus casos clínicos. Depois disso, ele vai seguir nisso, ele vai falar assim, olha, existe um inconsciente aqui, que funciona dessa maneira, que vai falar principalmente através dos sonhos, pipipi, popopó, e assim ele vai seguindo a sua obra. E aí, é importante a gente ter isso em mente, porque para que a gente entenda a psicologia das massas e a análise do eu, a gente precisa entender o que veio antes dele, ou seja, qual que era o clima mental ali do Freud, o que ele estava pensando, e entender também o depois. O que o Freud vai escrever, como que esse texto vai afetar as próximas leituras e produções acadêmicas e escritas do Freud. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente. Pode passar o slide, por favor? E aí, qual que é a grande ideia? Psicologia das Massas, Análise do Eu é escrito em 1921. Qual que é o grande momento da obra freudiana ali? A gente está saindo da Primeira Guerra Mundial, que foi um momento muito complicado para o Freud e para a psicanálise como um todo. Você teve psicanalistas como Ferenczi, Sandro Ferenczi, que era um psicanalista italiano, grande discípulo de Freud, que foi levado para o fronte. Você teve a maioria dos pacientes do Freud vão também para a guerra ou até morrem nela. E ele vai passar por um perrengue financeiro. Ele vai ter que escrever para os seus amigos e conhecidos americanos, estadunidenses, pedindo por tinta, caneta, papel e cigarro. No caso, charutão, né? E aí o que vai acontecer? Em 1918, quando acaba a guerra e os seus anos posteriores, o Freud vai receber não só
no seu consultório, mas também de próprios amigos psicanalistas que estão atuando no front ou atuaram com os próprios soldados, fazendo análise, relatos de sonhos, de pesadelos, de pessoas que estão presas no front. E qual o problema disso? Isso quebra completamente a ideia freudiana do sonho como o portador dos desejos não realizados com o inconsciente. Porque dentro desses sonhos, desses soldados, dessas pessoas, não são sonhos prazerosos. Não tem nenhum desejo ali que está sendo. E até aqui, qual que era a ideia freudiana? Então a gente tem o aparelho psíquico como consciência, pré-consciente e inconsciente. Sendo essa consciência a vigília, ou seja, o falar, o agora, esse pré-consciente, que são as memórias, são tudo aquilo que é de fácil acesso, por mais que se precise de um pouco mais de atenção, e o inconsciente, que seria essa morada dos desejos, medos e coisas que o indivíduo tem, mas não sabe. E aí, além disso, os sonhos têm esse papel muito importante de tentar burlar a vigília, ou seja, essa censura consciente, para alcançar a consciência em si durante o sono. Porém, como que a gente vai lidar, sendo o sonho esse mensageiro dos desejos, se ele está trazendo pesadelos, sensações desagradáveis? Aí, o que o Freud vai chamar do princípio do prazer, que é essa busca eterna do ser humano e da psique de sentir-se bem, de aliviar-se, de ter uma descarga erótica, vai se desmontar por terra. E aí o Freud vai ter que mudar um pouco da sua obra, e o Freud é um autor que, apesar de ser muito difícil de se lidar como pessoa e acabar tornando muitos dos seus discípulos como hereges por divergências filosóficas, ele era um autor que, quando ele via que algo não encaixava na obra, ele mudava. E aí ele vai ter que mudar o quê? Bom, se existe algo que não é só o princípio do prazer, existe algo além do princípio do prazer, que vai ser a sua obra de 1920, que vai falar o quê? Olha, existe algo a mais. Tem algo que está gerando esses sonhos dos soldados, que seria a pulsão de morte, ou pulsão de Thanatos, ou Thanatos, que é esse deus grego da morte. E a ideia aqui é de que o indivíduo, em algum momento, ele pode acabar se cansando de desejar. E aqui o Lacan vai introduzir depois essa ideia de que o indivíduo ele é desejante por natureza. Ele tem essa falta e que, se você preenche na teoria a falta, você morre. Porque não tem como um ser humano que não é desejante sobreviver. A gente continua vivendo porque a gente busca constantemente, a gente emprega a libido, ou seja, essa energia psíquica, para algum lugar, buscando algo. E se não tem nada para buscar, você não faz nada e você morre. Assim, a pulsão de morte, ela é o quê? É um esforço da psique com o objetivo de manter uma homeostase, um estado onde não se tem nada, onde não se deseja nada. E assim, portanto, o único estado existente em que você não quer nada, não sente nada, é a morte. E aí, o Freud vai começar a ver isso e vai falar assim, bom, temos a pulsão de morte, além do princípio do prazer. E depois ele vai escrever o quê? Psicologia das massas e análise do eu. Que vai ser uma obra muito importante, principalmente para as bases da psicologia sociocomunitária depois, quando elas forem falar de identidade coletiva, de coletividade, de grupos, da própria identidade do sujeito dentro de grupos identitários. E o que vai acontecer? Nesse texto, o Freud vai ver que a gente se liga com o grupo antes de ser um sujeito. Significa que o quê? A gente não escolhe os grupos que estamos. Assim, a gente não nasce com um eu prontinho, uma imagem de eu ideal, que vai escolhendo ali os grupos que mais se encaixam. É o contrário. A partir dos grupos que estamos, nós escolhemos, elegemos alguns valores a mais que outros, e vamos continuando em certos grupos ou saindo de outros devido a isso. Assim, o coletivo surge antes do individual, nessa ideia. A identidade coletiva, ela é, de certa forma, maior que a individual, já que ela que vai ditar para onde que o indivíduo vai. Portanto, o Freud também vai ver que o que vai manter o grupo ligado
é o quê? Essa identificação do eu. Dentro da massa, ou seja, do coletivo, esse ideal de eu vai deixar de existir. Ainda vai estar ali, mas vai estar muito mais fragmentado. É como se o ego ele ficasse no meio de uma poeira. Ele está ali, mas ele não tem tanta importância. E aonde que vai estar o ideal do eu? Ligado na massa, mas principalmente no líder. Sendo esse líder, essa figura que vai receber essas projeções. Ele vai encarnar os ideais do eu, e é como se dentro da massa, aquelas pessoas que fazem parte do grupo estivessem meio que hipnotizadas. E o Freud vai usar isso também para se definir. Porque elas vão seguir esse líder porque o seu ego está, entre aspas, desmantelado, está fragilizado ali, porque ele está investindo muito no líder. E assim, a massa se continua ligada porque eu me identifico com esse outro aqui do meu lado, porque ele também não tem um ideal de eu mais fraco, mas nós nos identificamos com o ideal de eu que projetamos no líder. É como se o líder carregasse o Matheus e o Pietro, e assim eu e o Pietro estivéssemos juntos numa massa. Porque não temos mais um ideal de eu que seja separado do líder. E aí que está o grande trunfo. O Freud ainda vai explorar um pouco sobre pseudomassas, entre aspas, ou seja, grupos que se juntam sem um líder em si. E aqui, no final do texto, ele vai ver um pouco sobre essa ideia da massa, ou seja, desses agrupamentos, sendo uma espécie de fóssil dos primeiros agrupamentos primitivos humanos, que estavam em volta desse grande pai. Deu uma pequena Falar travadinha agora. Travou, né? Voltou? Travou, deu uma pequena travadinha. Tá. Mas, enfim, voltando. A ideia é que o Freud volte aqui um pouco ao totem e tabu, nessa ideia de que a massa vai ser esse grande grupo que vai se juntar por esse pai amoroso, que é quem rege as regras, que é quem ama, que é quem permite as coisas. E também vai preparar suas próximas obras. Principalmente ali em 1930, a ideia do mal-estar na cultura. Que seria o quê? Basicamente, nós, ao estarmos em grupo, precisamos controlar certos impulsos. E ele vai dizer que a coletividade, aqui é muito irrelevante para esse texto, ela surge quando? Quando o grupo se junta para vencer um eu muito forte. No sentido de que esse tirano que existia, de que pegava as coisas à força, é parado pela massa. Para que assim a massa se rege internamente. Ideia parecida com Totem e Tabu, que é lá anos antes, que vai trazer o quê? É um mito que o Freud vai escrever para explicar suas ideias, sendo onde um agrupado de irmãos vive em uma ilha com o pai. E esse pai é o único que tem acesso às fêmeas da região. Ou seja, é o único que tem direito de se reproduzir e de gozar libidinalmente, no sentido de que pode descarregar as suas cargas eróticas. Sendo que os filhos não são permitidos isso. Assim, os filhos cansados se juntam e matam o pai. Ou seja, matam esse totem. Essa ideia de autoridade fixa. A partir desse assassinato, os filhos vão redigir um acordo. Que seria o quê? Olha, todo mundo pode fazer o que bem entende, mas não pode ter o mesmo direito que o nosso pai tinha de dizer o que eu posso ou não fazer. Assim, a ideia seria o quê? A partir da morte do totem, ou seja, desse totem físico, se instaura uma lei simbólica, o tabu, de onde não podemos meter o dedo no desejo do outro. A gente não pode interferir nisso, porque senão a gente está fazendo a mesma coisa que o pai fazia. E aí isso vai se relacionar muito com o mal-estar na cultura, no sentido de que a gente também tem isso ainda. Que o Freud vai dizer dessa massa sendo esse fóssil humano dos antigos agrupamentos humanos, onde teremos, então, essa possibilidade de ver nesse líder essa figura simbólica do totem, personificada, que já não existe mais porque ele foi assassinado. Então, a gente pode ver que é uma obra densa, nesse sentido, de significado, por mais que ela não seja tão complexa e difícil de ler. Se a gente for ver, o Freud é um autor bem fácil, não é um autor mais difícil de se ler, acho que tem outros autores
que são bem mais maçantes do que ele. E assim, a gente tem que sempre pensar em psicologia das massas e análise do eu na sua própria influência nas próximas obras freudianas, nos textos que vão vir depois, na maneira em que eles vão acabar influenciando o que o Freud vai escrever. E assim também os próprios textos que vêm antes do Psicologia das Massas e Análise do Eu, que vão acabar introduzindo as problemáticas que o Freud vai ver. E acho que aqui é bem importante pensar que depois disso, o Freud vai ficar nessa ideia das massas e tudo mais, mas ele também vai introduzir a segunda tópica, que é esse lugar onde ele vai criar o que a gente conhece do Freud mesmo, que ele é famoso por escrever, que é o eu e o id, onde ele vai dizer que existe essa autocensura, que existe esse id, esse superego, perdão, o superego, que seria essa instância que vai castrar o id, que seria o responsável pelos desejos e tudo mais, e o superego seria o que mais tarde a gente vai explorar mais tarde na civilização, internalização desse pai, desse líder que rege a massa. Assim, o superego não passa nada mais, nada menos do que um pedacinho do líder dentro do indivíduo, regindo e possibilitando que ele não transgrida as regras grupais. Porque assim como Freud vai trazer lá em 1930, no Mal-Estar na Cultura, a gente só faz as coisas, a gente só se limita a fazer o que quer por medo de perder o amor. Porque naquela instância primitiva, o amor é o que vai manter nós dentro da proteção do grupo. E assim eu encerro aqui minha fala, vou passar para o Pietro, e é isso. Não, muito legal tudo que você trouxe, principalmente as relações entre as obras pré-psicologia das massas e análise do eu e tanto pós, que são coisas que se conversam. E eu acho interessante que na própria introdução do livro, o Freud traz, né, que a psicologia das massas e análise do eu, esse livro que ele compõe, ele se difere da psicologia individual, que ele traz como atendimento, digamos, clínico, né, entre ali o psicanalista, o psicólogo e o paciente. E eu acho muito interessante isso porque a gente entende que essa obra, não que ela vá, pode completar, vai fundo. Não, não, sem querer interromper, mas é Não, o que a pode. gente vai falar dentro da obra freudiana do que a diferenciação entre os textos psicológicos, clínicos e os textos culturais. Então tem Tabu, Mal-Estar na Cultura, você também tem Moisés e Monoteísmo, são textos que vão tratar um pouquinho mais das questões sociológicas, antropológicas, e deixar a clínica psicanalítica de lado. Eu acho até são textos que o Psicologia das Massas da Análise do Eu se encaixa, são até mais prazerosos de se ler, porque são interessantes. O Freud dá umas piradas geniais. Mas, enfim, voltando para você. Não, sem estresse. E daí eu comecei a analisar isso aí e pensei, tá bom, temos essa base introdutória, né, de que o indivíduo ele se identifica com o líder e, na verdade, ele encontra nesse líder até ele mesmo, e daí ele se junta a esse líder e nessa ideia. E nesse contexto da obra, nós temos ali 1921, era durante a Primeira Guerra Mundial, né? 17 a 21, se eu não me engano. 17 e 18. 17 a Né? 18? Começa em 14 e vai até 18, na realidade. Então, história, mandei mal. Porém, essa coisa do nacionalismo, dessa ideia de ter um líder muito forte, uma figura muito marcante, era algo que estava ali. E que não somente o Freud conseguiu analisar, mas ver, talvez, o berço do que nós entendemos hoje na contemporaneidade como nacionalismo. Nós nos remetemos a essas figuras da Primeira Guerra, desse momento pré, desse momento pós, indo em direção à Segunda Guerra, até depois o revanchismo, né, que vai ser uma questão muito trazida no contexto da história, mas eu comecei a tentar trazer essa questão do Freud, que hoje é só a introdução, mas será que a gente não consegue relacionar com coisas do contemporâneo, com coisa da atualidade?
E pensando nesse clima de Copa que nós estamos, daqui a pouco a Copa do Mundo, eu não sei se você chegou a ver aquela propaganda que está tendo de publicidade com muitos influencers dentro do futebol, que é da Gillette. Que a Gillette está fazendo meio que criando um folclore de que o Brasil nunca foi campeão tendo alguém utilizando barba completa e tal, no máximo bigode. E daí tem vários influencers que estão participando disso e tirando a barba, como publicidade, claro, mercado, dinheiro. Porém, isso é uma coisa que está se criando. E a gente começa a ouvir entre essa bolha, esse público, essa brincadeira, essa piada, digamos assim. E será que isso não é uma forma de se ligar a esse líder, talvez? E talvez será que essa figura de líder não pode se encaixar como as outras vezes que o Brasil foi campeão, sendo esse líder e daí esse indivíduo hoje tenta se aproximar desse líder? Queria entender como que você pensa sobre isso. O que você acha? Você acha que a gente consegue fazer uma comparação, uma equivalência talvez, ou se dissocia? Não, eu acho que faz sentido. Acho que, complementando o que você falou antes, essa ideia do líder a gente também pode entender como vai afetar também os próprios surgimentos dos governos nazifascistas na Europa e no mundo, porque até parando para pensar, a gente está falando de um momento assim, entre guerras, a gente já vem de um desgaste desde da Guerra Franco-Prussiana, na Alemanha, na França, na Europa como um todo, daí você tem a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e você tem uma Europa e um mundo com as pessoas assim, totalmente desesperançosas. Depois, ainda em 29, você vai ter a queda da Bolsa de Nova York, que vai acabar com tudo. E você vai ter o quê? Um momento de ego totalmente fragilizado. E se a gente for olhar, é isso que vai formar grandes líderes. Porque a partir do momento em que esse ego não está forte, eu preciso encontrar algo que tenha uma identificação pessoal. Você já, na realidade, você avançou um passo para a massa. Ou seja, esse líder não precisa agora que você se junte e você aceite que o seu ego seja desmantelado para que você possa se identificar com a projeção de ideal de você mesmo nele. Na realidade, já está feito. Você só precisa projetar. E assim é parecido no exército. Essa ideia de tirar a barba, por exemplo, de cortar o cabelo, é para quê? Para que você não seja diferente de ninguém. Você não tem textura de cabelo, você não tem diferença de barba, de bigode, de qualquer outro tipo de coisa. É todo mundo igual. Para que assim você não tenha que ter um ego diferenciado. E o que vai definir esse eu vai ser o líder. E na própria ideia da Copa, se a gente for parar para pensar, nas principais Copas que o Brasil ganha, então os 5 títulos, em 58 você tem o Pelé como essa grande figura, que vai ganhando espaço depois, né? Você tem em 62 o próprio Pelé ainda muito forte, mas você tem o Garrincha que vai assumir esse protagonismo. Em 70 você tem, claro, o time como essa ideia, mas você tem figuras muito centrais, como o próprio Pelé. Já em 94, fica muito claro que a Copa era do Romário. Em 2002, você ainda tem um pessoal, assim, que você pode falar, o Rivaldo ali, que está numa fase muito boa, você tem o Felipão, que também poderia encarnar esse líder, mas a Copa é muito do Ronaldo. As pessoas estão fazendo muito do Ronaldo. É uma história muito heróica de ficar quase 2 anos lesionado, volta e ganha a Copa como artilheiro. E aí, eu acho que o que você falou faz sentido, porque se a gente parar para pensar, nos últimos anos não se teve um grande líder dentro da seleção brasileira. E acho que isso foi se tornando e configurando para que hoje você tenha o Neymar como essa grande figura, que querendo ou não é o que chega próximo disso. Porque ainda em 2014, que ele começa jogando, ele ainda é muito novo. E tanto que, por mais que ele era a figura central daquele time, já era um time muito fragilizado taticamente e psicologicamente, e chega em 2014, quando ele se machuca, quebra. Depois você vai ter lá em 2018, ainda assim, o Neymar muito novo, você ainda vai ter outras figuras de liderança mais fortes, como o próprio Thiago Silva ou o Tite como um todo. E 22, a mesma coisa. E agora, acho que com a última Copa, muito velho e outras coisas assim, fica bem nítido que ele se torna esse líder.
essa projeção de jogadores, vão falar assim, pô, eu vi esse cara jogando, agora eu tô com ele, e ele também se torna esse líder da massa. Pensando na massa, como a seleção brasileira, como todos os jogadores, acabam idealizando esse líder, que seria o Neymar. E assim você tem uma fórmula parecida com o que a Argentina faz em 2022 para o Messi para a Argentina ser campeã. Um time blindado pelo Messi, você tem jogadores protegendo ali dentro de campo, sendo quase que assim, se você for olhar, eles perdem um pouco da personalidade para transmitir todos os valores para o próprio Messi. Mas enfim. Inclusive, uma coisa, para a gente até finalizar esse encontro de hoje, mas que eu escutei muito em 22, é que eram o Messi e os seus soldados. Que isso, assim, traz toda essa ideia de que ele era um grande líder. E não só um grande líder no quesito de ir à frente, mas também ser um espelho e uma imagem para todos os outros. Tá bom, então para nós termos sucesso, o nosso líder tem que ter sucesso. E cria essa identidade de que todos nós somos pequenos, não mestres, mas pequenos seguidores desse líder. Sim, e se você for olhar, qual que é a ideia aqui? Pensando dentro disso, você tem jogadores, 11 jogadores dentro de campo. Vamos pensar de maneira simplificada. Eles estão libidinalmente ligados um com o outro e eles deixam de pensar nas próprias glórias individuais. Eles passam a pensar nas glórias grupais que estão no outro, nesse grande líder. Porque se você tem um ego muito forte ali, no sentido assim, se eu olho para o meu lado e vejo que essa pessoa é diferente, é normal que você jogue projeções negativas para isso. O Freud vai explorar em Mais Tarde Civilização, mas enfim. E a ideia é que o quê? Essa própria ideia dos soldados é isso. Claro, o Freud vai falar depois no Psicologia das Massas, Análise do Eu, que o exército e a igreja são lugares de uma pseudomassa, porque elas não têm um líder em si físico e tudo mais, mas isso vai ser um papo para outro encontro, sem querer me estender, mas faz sentido. Claro, e não é só dentro disso, a gente pode pensar em outros movimentos brasileiros. Se você for olhar dentro da própria política, 2026 anos de eleição, você tem o bolsonarismo como algo similar. Você tem o movimento do PT, desde 2000 e pouco, fazendo isso. E se for olhar, por que ambos estão em crise? Porque as suas duas figuras são contestadas. Elas deixam de ter uma identificação tão forte. O Bolsonaro até é preso e é inelegível. E o Lula já começa a mostrar sinais de idade. Ele já tem quase 80 anos. E é bastante para você ser presidente de um país por mais 4 anos. E assim, o que vai acontecendo? Você vê que essas massas vão ficando fragilizadas. Porque não se tem o ideal do eu. Você até tem sucessores. Você tem o Flávio Bolsonaro no bolsonarismo, e você tem o próprio Haddad no PT e na esquerda brasileira como um todo, pensando nesse partido mais forte, mais popular, que são os grandes sucessores, os grandes favoritos, mas não se tem uma identificação tão forte com os antigos líderes. E aí o que vai acontecendo? Essa massa que agora tá unida, mas assim, tá com o seu ideal de eu fragilizado, começa a voltar pro ideal de eu individual. E fala assim, opa, peraí, o ego tá voltando aqui. Ele sai desse estado hipnótico para um estado de individualidade. O que gera daí essa fragmentação dentro de partidos que antes eram muito unitários há 4 anos atrás. Que é um tempo pequeno se a gente for olhar parar para pensar. Mas enfim, já encaminhando para a finalização, passo a palavra para você daí. E pensando 4 anos até num quesito de história, né? 4 anos pensando na história não são nada. Nós estamos falando de uma obra do Freud de mais de 100 anos atrás. Mas encaminhando para o final mesmo e trazendo agora o nosso próximo encontro, nos vemos no dia 7/6. Até lá, nós vamos ler os capítulos 2, 3 e 4 da obra. Então, vamos todos trazer essa leitura já prévia e discutir ela, pontos específicos, voltamos para ler, exemplos reais, exemplos práticos são muito bem-vindos para essa discussão, principalmente porque a gente relaciona uma obra do tempo dela que não deve ser olhada de forma anacrônica, só que ela conversa conosco ainda hoje. Então, fechando esse encontro, muito obrigado a todos que participaram, a todos que depois vão ver esse vídeo, essa gravação, e nos vemos lá. Até mais.